por dar essa oportunidade de a gente falar, em especial também o Comitê de Cronobiologia, né, que é presidido pela Maria Laura, por ter colocado esses dois momentos para a gente falar. Né. São dois simpósios de cronobiologia dentro do evento de sono. Então, dentro desse grande simpósio, né, de sono e bem-estar, eu vou falar sobre alguma coisa que a gente está começando a pensar através de registros da literatura, estudos de caso da literatura em humano, vários experimentos com rato e sagui, então modelo animal, e também agora a gente está trabalhando com simulação computacional. Do quê? Diz que a gente está chamando de oscilação infradiana na duração do sono. Então, para explicar um pouco a minha fala, o que é oscilação? É uma variação periódica que ocorre de forma sistemática, né, recorrente. Então, se eu olhar para a maré, ela tem uma oscilação que se repete várias vezes, né, que se repete indefinidamente. Se eu olhar para o coração, o batimento cardíaco, slow motion, né, ele tem uma oscilação. Se eu olhar para o ciclo sono-vigília, ele tem uma oscilação. Se eu olhar para a rotação da Terra em volta de si mesmo e em volta do Sol, tem essa oscilação. Então, quando a gente define uma oscilação, por exemplo, quem tem uma oscilação com padrão cossenoidal, aquela que a gente entende bem da trigonometria, a partir daí eu consigo medir alguns parâmetros, como a média disso, que é o mesor. Eu consigo medir a amplitude, que é a distância em valores entre a média e o pico. Eu consigo entender onde que está esse pico e eu sei qual que é o tempo, né, aquele período para dar uma volta completa. E se eu sei esse período, eu consigo definir essa recorrência. Então, de alguma forma, eu consigo definir de quanto em quanto tempo aquilo vai se repetir, certo? Na cronobiologia, a gente divide essas oscilações através do seu período em que ela se repete. Se ela se repete em períodos menores do que 24 horas, veja aqui está 24 horas, se isso repete menos de 24 horas, o ritmo é chamado ultradiano. Se ele se repete próximo a 24 horas, é o ritmo circadiano. Se o período, essa volta total, essa recorrência de repetições é maior do que 24 horas, são chamados infradianos. Então, aqui eu vou falar sobre uma oscilação com um período maior do que 24 horas. Maior do que 24 horas pode ser 2 dias, pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser 40 dias. Né? Tem que ser maior do que... Não só ser maior do que 24 horas, como ser recorrente. Então, a oscilação infradiana é algo que varia, né, com um período maior que 24 horas. E duração do sono? Essa duração do sono, nesses casos que a gente vai mostrar, são medidas pela técnica de actigrafia. Então, aqui está um sujeito que quer medir mesmo, né, o ritmo dele. Então, ele usa um aplicativo para smartphone, o ActiWatch, pulseira de atividade, o Bases, o Jawbone, e, se brincar, esse anel também mede atividade. Né? Então, todos vão medir a atividade de repouso e ele vai saber qual que é o sono. E se ele for muito criterioso, ele ainda vai fazer um diário de sono. Né? Então, o que você vai falar, então? O que eu vou falar? Eu vou falar de pessoas, vou falar também de animais, pessoas que apresentam diferentes duração de sono ao longo dos dias. Mas ele não é aquele caso que segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ele dorme só 6 horas por dia. E sábado e domingo ele dorme 10 horas. Não é disso que eu vou falar. Isso a gente já sabe que é o jet lag social, já tem um período de 7 dias. O que eu vou falar é diferentes durações que varia de 6 dias a 12 dias e é uma coisa recorrente. Tempo total de sono, então, vai mudar de forma recorrente com o período infradiano. E é uma variação lenta, não é aquela variação brusca de sexta para sábado. É algo lento, que hoje eu durmo 8 horas, amanhã eu durmo 9, depois eu baixo para 8, 7, 6, 5, não durmo nada num dia. Né? E essa mudança não está relacionada com a semana e fim de semana. E nem com o ciclo menstrual, nem com nada que se saiba, nem com o quinto dia útil, né? Nada disso. Então, não tem uma relação. Licença. Então, como não tem essa relação com nada conhecido, nem com a Lua, nem com
sazonalidade, ó. Então, eu não vi o negócio ali. O primeiro trabalho que vai falar desse ritmo infradiano em duração de sono em pessoas normais, saudáveis, não tem nenhum transtorno psiquiátrico, não tem apneia, não tem nenhum problema, é esse pessoal aqui que mostrou em 14 indivíduos essa oscilação infradiana, né? E o sujeito que mais, o G, que mais chama atenção, veja aqui, ó, é uma variação lenta na duração de sono. Então, para cada dia, ele coloca o actígrafo e vê. Esse dia aqui, o tempo total de sono foi aproximadamente 500 minutos. Aqui, ó, aproximadamente 8 horas. E aí aqui foi, vamos supor, 7, 6, 5, abaixo de 4, e aqui vem bem abaixo de 4 horas, e assim vai. Então, ele pegou essas durações de sono, que é ao longo de 14 dias, e ajustou uma curva cosseno, né? E a partir desse ajuste de curva cosseno, você consegue identificar a amplitude. A partir do mesoro aqui, você tem amplitude para cima e amplitude para baixo. Então, tem dias que ele dorme menos do que 4 horas e 40 minutos, tem dia que ele dorme 8 horas. E isso é recorrente. É uma oscilação infradiana. Então, se você pegar a diferença na curva ajustada, é de 3 horas e 20 minutos. Mas se você pegar os outliers, é até menos. Ele dorme até menos. Então, é aquele sujeito, né, que eu não sei se ele vai na clínica de vocês, que fala assim, ou participa do experimento, olha, a cada tempo, eu experimento 5 dias de insônia. A cada tempo, eu tenho um dia de insônia que eu não durmo nada. E isso vai se repetindo, né? E de onde vem essa insônia infradiana? Não pode ser das 4 estações, porque não tem uma ligação sazonal. Não pode ser da Lua, porque não tem aqueles 28 dias. E não pode ser do semana e fim de semana. A nossa proposta, que aí vem da física, o pessoal lá que trabalha, né, com simulação computacional, mas a gente entende isso bem, a pessoal da biologia, que é como que a gente se sincroniza ao claro escuro. Como que a gente se sincroniza essa informação de 24 horas. Eu posso ter o claro escuro, eu posso ter a alimentação e tem o social. Essas 3 pistas temporais aqui, que vai me dizer é dia, é noite. E aí o rato fica ativo à noite, o saguiço fica ativo durante o dia e nós também tentamos ficar ativo durante o dia. E como que isso acontece? Essas pistas chegam ao supraquiasmático, que esse supraquiasmático, a pessoa em condição constante, ela tem um ritmo aproximadamente 24 horas. Então, eu tenho aqui algo 24 horas e algo próximo de 24 horas. E quando essas duas coisas se comunicam, eu tenho 3 tipos de respostas possíveis. A primeira é o sujeito que está sincronizado, então ele acorda todo dia aproximadamente no mesmo horário e vai dormir aproximadamente no mesmo horário. Esse é o sincronizado. Ou a pessoa pode estar em livre curso, se ela está isolada totalmente do claro escuro, das pistas temporais externas qualquer, ou em alguns indivíduos cegos, por exemplo. Então, ele fica em livre curso. Todo dia ele acorda meia hora, 10 minutos mais tarde. Ou mais cedo, dependendo do ritmo dele. E o terceiro caso é o batimento, que a cronobiologia chama de coordenação relativa. Veja esse caso aqui. Vou pedir para vocês fazerem uma forcinha para aceitar o que eu vou falar. O efeito sanfona na duração de sono. Veja que aqui ele dorme bem. E veja que aqui ele dorme muito pouco e tem muito despertar. Certo? Acreditem em mim. A cada 42 dias esse sujeito experimental experimenta um dia de insônia. E isso a gente chama de batimento. Essas duas oscilações aqui. Quem acredita que as duas são iguais? Ninguém acredita porque sabe que é uma pegadinha, né? Mas, no geral, vocês acreditariam. E elas realmente não são iguais. São bem parecidas, mas quando eu somo as duas, o que acontece? Vamos pensar que essas são as pistas temporais externas, de 24 horas. O claro escuro, tal. Alimentação, em regime militar, o regime religioso, né? Aquela coisa de estou no convento, então todo dia eu almoço meio-dia, estou no regime militar todo dia. Então, aí tem essa pista 24 horas. Esse aqui é o supraquiasmático, que é aproximadamente 24 horas. São bem parecidas, mas quando eu somo as duas, se as duas não sincronizam ou se as duas não se falam, ela fica no meio termo, que é o efeito sanfona. A soma das duas é esse efeito comportamental, que em alguns dias, veja que eu aponto ou eu vou lá, né? O vale desse
mais o pico desse dá o quê? Quase nada. Então é como se o supraquiasmático não tivesse força para falar, sujeito, fica acordado. E o que acontece? Ele dorme muito. E quando os dois coincidem, o que acontece? O supraquiasmático fala assim para ele, acorda e não dorme. Então aqui eu tenho, dorme demais e aqui não dorme nada. E aí eu tenho o quê? Duas informações com aproximadamente um dia, que é o ciclo claro-escuro de 24 horas, e o supraquiasmático de aproximadamente 24 horas. Quando esses dois se somam e não se sincronizam e não fica em livre curso, o que acontece? Aparece um infradiano aqui, de aproximadamente 12 dias. Considerações parciais. A redução nas pistas temporais gera esse infradiano. De onde vem essa redução na intensidade? É se expor à luz elétrica, que à noite não é noite mais, então nesse trabalho aqui, a luz natural, à noite é à noite, de dia é de dia. E aqui no luz elétrica, à noite é uma penumbra. Aliás, o dia é uma coisa mais ou menos, e à noite é uma penumbra. E isso está sendo piorado pelos smart da vida, né? Aquela luz azul à noite. Aquela luz azul que ganhou o prêmio Nobel da Física e que está acabando com a nossa melatonina. E durante o dia, como é que a gente está hoje? Aqui, ó, e não está mais aqui. Durante a noite, a gente não está aqui, a gente está aqui. Então, a gente está perdendo essa importante pista. Existem algumas pessoas que têm suscetibilidade a isso, que a gente falou só de gente normal, que está naquele mais ou menos. Eu durmo 4h40, 3 dias depois eu durmo 8 horas. Isso aí, para mim, talvez não é só uma queixinha. Hoje eu estou indisposto, não dormi bem, mas isso é recorrente a cada 6 dias. E aquela pessoa que tem a suscetibilidade, como o transtorno bipolar, onde a luz à noite inibe mais a melatonina do que o controle. Isso perde ainda mais a pista da melatonina, aquela sincronização em 24 horas. Eu vou perdendo cada vez mais a informação do que é claro, o que é escuro, o que repete a 24 horas. Então, a gente tem esse trabalho aqui, ó, que para mim é um trabalho lindo, porque aonde tem I, então aqui é ao longo dos dias, né? Onde tem preto é porque ele dormiu, e aqui onde tem I é um dia de insônia. Veja que no dia de insônia tem pouco sono aqui, pouco preto nesse dia. E é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias de insônia, em alguns em 2 anos. E é uma insônia onde ele não dorme realmente nada. E quando eu pego isso daqui e vejo no periodograma, eu encontro aqui um período que se repete a cada 42 dias. E depois que começa um tratamento, isso acaba, né? E quando você vai ver, esse pesquisador me passou os dados dele, e aí, quando você vê o dia de trabalho, você não vê no periodograma, nos dias de trabalho, isso aqui some. Por quê? Tem dia que ele tem insônia e ele não vai trabalhar. E tem dia que ele tem insônia e consegue trabalhar. Então, o único... ainda tem um impacto sobre o bem-estar e a saúde dele. E aí, quando eu vou ver aqui ao longo de 300 dias, o tempo total de sono, pelo diário, insônia, dorme bem, insônia, dorme bem, insônia, dorme até demais, né? 11 horas, insônia, e isso é recorrente. Quando faz a polissonografia daqui no dia bom, e aqui o período de insônia de 3 dias, olha que ele dorme só 37 minutos, e ele tem um sono REM. A cada 42 dias, esse cara não tem, essa mulher, né? Desculpa, não tem sono REM. Qual que é o problema disso? Não sei. A cada 42 dias, ele tem uma eficiência de sono próximo de 10%, comparável com 77% num dia mais ou menos, né? E aí a gente vai ver esse outro trabalho aqui. Thomas Ware, que ele mede pelo diário de sono o sono e a vigília e o humor, né? Como é que está meu tempo? 15 minutos, então. E quando você vê o humor, veja aqui, ó, onde ele dorme muito pouco, né? O humor dele está lá em cima. E quando ele dorme muito, o humor dele está aqui embaixo. E isso é recorrente em infradiano. Cada linha dessa é um dia. E isso aqui se repete no humor a cada 47 dias, 49 dias. O outro foi 42 dias, esse é 49. E a gente vê que uma mesma pessoa tem um trabalho que mostra que isso varia ao longo da idade. Então, entre indivíduos e ontogenético, né?
E aí, quando eu olho o diário de sono, ou da atividade, aqui o sono e a atividade, eu também vejo um pico aqui próximo de 40 dias. E como que ele trata essa mulher? A terapia do escuro e do repouso estendido. Então, ele começa aqui 14 horas de... Você vai para o escuro e fica lá deitado. Você dormir bem, senão fica no escuro deitado. Depois passa para 12 horas, depois para 10 dias. Né? E o que acontece? Aquela bagunça toda no ritmo infradiano, no humor, no tempo total de sono, depois dessa terapia, estabiliza. O humor estabiliza o tempo total de sono. Né? O que ele fez aqui? Aí aqui, ó, nessa parte aqui, ele tem dias de depressão, dias de mania, e quando você faz o tratamento, fica tudo aqui perto da eutimia. As considerações, tá? Você falou sobre isso, e o que você quer com isso? Né? Isso é uma nova coisa que a gente tem que estar olhando na clínica? Isso tem importância? Você só trouxe 2 casos, né, de pessoas com transtorno psiquiátrico. E disse que tem 14 pessoas normais que experimentam isso. Mas e daí? Né? Será que isso tem uma importância? Como que a gente vai medir isso? Não sei. Então, essa é a provocação e esse é o convite da gente pensar. Como que a gente vai identificar essas pessoas com oscilação infradiana no tempo total de sono? Eu estou aqui, eu estou pensando, será que tem algum questionário que eu posso fazer? O questionário você experimenta uma insônia a cada tempos e tempos? Sim, não, e aí a gente faz uma pontuação, será que é possível? Hoje, com os smartphones, a gente pode fazer um diário de sono onde a pessoa baixa o aplicativo e vai usando. E não precisa nem dizer quando que ele dormiu ou quando ele acordou, o próprio acelerômetro, aqueles sensores de usou, então ele está acordado. Se ele usou, ele está acordado. Né? Se você usa esses sensores do celular e consegue pegar um ano de registro e várias pessoas baixando esse aplicativo ao longo do Brasil todo, e aí esses dados se ele autorizou, já chega no e-mail do pesquisador, e aí você analisa isso tudo e identifica que tem ou não. Né? É uma forma. E também tem uma implicação no uso clínico da etigrafia, à vontade. Quando se toma. O Formood. Sim. Sim. Mas, na verdade, esse aplicativo a gente vai convidar todo mundo para utilizar. Né? Então, nós temos que usar alguma técnica para chamar as pessoas. Mas tem aplicativos também para o humor, para bipolar, e aí a pessoa todo dia ela vai lá e marca, meu humor está assim, assado, e tem um ritmo infradiano, e detecção de boas chances dele desenvolver a mania, e antes disso já vem uma mensagem para o médico e fala, olha para ele. E isso tem um uso clínico da actigrafia, porque você agora tem que fazer registro de longa duração, porque se repete a cada 42 dias, no mínimo 2 períodos que você tem que pegar. Então, é no mínimo 84 dias de actigrafia, por exemplo. Então, maior do que 3 meses é difícil? É difícil, mas é difícil para ele também que está sofrendo com isso, e você pode, se você reconhece isso, né? Agora, a pergunta é, como evitar essa oscilação infradiana? Né? Naquele primeiro trabalho, esse daqui, ele usou o o valproato de sódio como terapia. E quando ele usa o valproato de sódio, isso aqui acaba. E o que o valproato de sódio faz? Todo mundo fala estabiliza o humor, mas quando você vai ver cronobiologicamente, o valproato de sódio reduz a inibição da luz na melatonina. Ou seja, o valproato de sódio aumenta a melatonina, de certa forma. O que a terapia do escuro e do descanso faz? Aumenta a melatonina, reduz a excitação no supraquiasmático pela luz e reduz a excitação no supraquiasmático pela atividade. Então, você diz para o cara assim, é à noite porque está escuro e é à noite porque você está em repouso. 5 minutos? 10 minutos? Ah, tá. Então, se você usa o valproato de sódio, que aumenta a melatonina, e diz para o cara, para o sujeito, é à noite sim. E quando é claro sim.
Não tenha dúvida disso. Não fica naquele meio termo. Será que eu vou? Será que eu vou ou fico? Será que eu fico em livre curso ou eu fico sincronizado? É noite sim, fico sincronizado e acabou o infradiano através o aumento da informação circadiana, né? Uma pergunta. Vocês entenderam que eu estou dizendo que existe uma oscilação infradiana devido à não sincronização circadiana? Né? Então é isso que... Essa mensagem que eu queria passar para vocês, não sei se eu consegui passar, mas é um problema circadiano gerando um problema infradiano. E esse grupo aqui, ele fala, será que é o batimento, né? O batimento que é bem entendido na física, será que é o batimento? Quer entender bem na física? Você pega duas fontes de som, né? Uma, vamos supor, 100 Hz e outra 99 Hz. E chega perto. Então vai ser pi, e essa pi. Quando você chega perto, fica pi. Então o que é isso? Aquela alta frequência entre os dois, quando se somam, fica uma baixa frequência, que é o infradiano, né? Entre aspas, que é menor que 24 horas. Então eu tenho duas frequências bem próximas, gerando um grande problema infradiano. Então o bipolar aqui e aqui se eu não sincronizar bem, ele vai experimentar dias alternados e recorrentes de insônia. E qual que é dos tratamentos não farmacológicos para transtorno bipolar ciclotímico em especial? Então, a terapia do escuro, que ela tem mostrado aqui o Thomas Ware. Tem alguns trabalhos piloto que usa aquele óculos laranja, que o que o óculos laranja faz? Reduz a incidência de luz azul, que inibe bem a melatonina. Então, a partir das 6 horas, você vai usar esse óculos bloqueador de luz. E reduz bem o estado de mania. Né? E é uma coisa assim, 7 dias ele não usa e 7 dias depois ele usa. Eu não trouxe esse trabalho, mas tentem acreditar em mim ou depois vocês procuram. O tempo total de sono dele aumenta só porque ele usou um óculos que bloqueia a luz azul, que é um escuro artificial, que eles estão chamando. Tá. E aí vem aqui, né, um trabalho computacional agora. Esse trabalho são esses dados aqui que o autor me passou. Então, onde tem preto, ele está acordado. Então, aqui ele fica acordado o dia todo, aqui o dia todo, aqui o dia todo, o dia todo, aqui o dia todo. Então, a cada 42 dias, ele fica acordado o dia todo. E aí ele começa a terapia e depois ele não tem mais essa recorrência a cada 42 dias de insônia. Aí o que eu fiz? Como eu faço modelagem matemática, eu simulei um oscilador circadiano, bem descrito na literatura, que saiu na Sleep Science, e aí já vai receber foi o meu primeiro trabalho na Sleep Science, esse oscilador circadiano, acoplado ao claro-escuro. Só que o que eu fiz? Aqui o claro-escuro não está muito bem definido. E aí, a partir daqui, eu defini bem o claro-escuro. O que aconteceu? O infradiano foi embora. Então, aqui, o claro é quando ele está acordado. Então, ele tem uma insônia nesse dia, uma insônia nesse dia, uma insônia nesse dia. E o que eu fiz? Agora, o claro-escuro é bem detectável. O claro é claro, o escuro é o escuro. O que aconteceu com o sujeito? Ele foi lentamente se sincronizando. O sujeito não, o computador, né? Porque nós estamos falando de computador. E o sujeito aqui, o que aconteceu? Ele se sincronizou e ficou bem, obrigado. E quando eu comparo esse dado experimental, né, daquele trabalho que a gente mostrou, e a simulação computacional, o que acontece? Aqui ele não dorme nada, não dorme nada, não dorme nada, aqui, e aqui ele dorme mais do que o normal. E aqui eu começo a diferenciar o claro e escuro. Então, a informação do que é dia e do que é noite fica bem definida. E se fica bem definida o circadiano, o infradiano some. Aqui são dias, né? Então, a cada 42 dias, olha o quanto varia. E varia lentamente. Não é igual semana e fim de semana. E esse aqui é o dado experimental. Aqui ele dorme pouco, dorme pouco, dorme pouco, dorme muito, e aqui vai. Pode perguntar. Tem tempo? Não, né?